Mulher, a mão que governa o mundo. É sociologicamente comprovado que quando se quer destruir uma sociedade ou uma cultura, deve-se destruir a imagem da mulher. Pois a mulher é a alma da sociedade, mulher é a alma da família, mulher é a arca onde se preservam os valores do ser humano, os valores bons e os valores ruins. Vamos analisar agora a importância da mulher nos planos divinos do Senhor Deus e a importância da mulher nos planos do inimigo da humanidade. Deus é Espírito e é no Espírito que devem adorar os seus adoradores. João 4, 24. E é no Espírito que vamos ler a palavra de Deus e buscar nela a verdade. Vejamos como aconteceu, espiritualmente falando, a primeira aliança de Deus com o ser humano. Esta aliança foi a primeira aliança sanguinolenta. Vamos lá. Deus Yahvé fez cair sobre Adão um sono profundo e tirou do seu lado uma costela. E Deus modelou dos ossos de Adão, do seu sangue, uma companheira perfeita e soprou sobre ela o seu espírito criativo e disse: façamo-los a nossa imagem e semelhança. E os uniu até que a morte os separe. Esta foi a primeira aliança de Deus Yahvé com o ser humano, uma aliança sanguinolenta. Jamais esquecendo que Adão é uma figura espiritual, representa a humanidade como um todo, o ser humano. E Eva é a alma única do ser humano. No entanto, Eva, a alma criativa de Adão, a imagem e semelhança com Deus, foi seduzida pela serpente que a levou a conhecer o ego humano, a individualização. Levou-a a descobrir o seu eu separado do grande Deus Yahvé, o Deus Eu Sou. O ego tomou conta de Eva, tornando-a individualista, fazendo-a que passasse a agir conforme a sua vontade própria. Os judeus têm um comparativo para explicar com clareza o desastre que foi o pecado de Adão e Eva. Eles comparam a Eva a um espelho que reflete com perfeição a luz da glória de Deus. Quando houve o pecado de Adão e Eva no paraíso, este espelho estilhaçou-se em incontáveis cacos. Entenda-se aqui, estes cacos como sendo a fragmentação da alma humana que se estilhaçou com o pecado. A luz que brilhava antes em Eva esmigalhou-se em incontáveis almas a se espalhar, levando consigo a luz divina de forma imperfeita. A partir deste momento, deixa-se de falar em Eva na Bíblia e passa-se a falar em mulher. É assim que algumas correntes da sabedoria judaica explicam o Gênesis humano. Partindo deste entendimento do Gênesis, vamos fazer uma releitura da presença da mulher como o foco central das manobras de Satanás na destruição da humanidade. As mãos que embalam o berço governam o mundo. Sábias palavras de Abraham Lincoln.
Verdade esta que o inimigo tomou para si e passou a fazer das mãos da mulher o berço para governar o mundo conforme a sua vontade maligna e destruidora. É na mulher que Satanás vai investir toda a sua fúria contra o ser humano para destruir totalmente a humanidade. O surgimento do feminismo. Mulheres querendo se igualar a homens. Homens querendo se igualar a mulheres, a ponto de não se identificar quem é quem. A libertinagem sexual, a destruição dos vínculos familiares e afetivos, humanizando cães, gatos, pets e desprezando os seus próprios semelhantes. Chegamos ao absurdo de vermos a mulher ir às ruas exigir o direito de assassinar os filhos no próprio ventre. As manobras do inimigo levaram à completa desmoralização do ser humano, tirando-lhe os valores básicos da fraternidade e da fé, roubando-lhe a alma, tornando a humanidade verdadeiros zumbis. E o Verbo de Deus, que a tudo criou, se fez carne e habitou entre nós, para que, na condição de alfa e ômega de toda a criação, resgatasse cada caco, cada poeira do espelho estilhaçado por Adão e Eva, onde se reflete a luz de Deus. Jesus veio restaurar nele a alma humana perfeita, a imagem e semelhança de Deus. O próprio Deus veio buscar o que é seu. Quando o Verbo de Deus levantou o cálice e disse: "Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, para a redenção dos pecados." Sabemos que no tempo de Jesus, sangue tinha o significado de alma. Os nossos irmãos, testemunhas de Jeová, até os tempos de hoje, testificam esta verdade. O Verbo de Deus encarnado assume nele o sangue de Adão, a alma humana fragmentada e estilhaçada pelo pecado original, pelo pecado de Eva. O Verbo de Deus, o Alfa e o Ômega, se faz carne e habita entre nós. Ou seja, Jesus Cristo traz nele toda a memória da vida humana, do princípio ao fim, nas moléculas de água do seu corpo humano. Mulher, eis teu filho. Homem, eis a tua mãe. Este é um diálogo puramente espiritual, pois Deus é Espírito, e no Espírito devemos entender as palavras de Jesus. Se no Gênesis o Criador tirou do lado aberto de Adão a Eva, unindo-os até que a morte os separe e fazendo-os imagem e semelhança com Deus, em Jesus Cristo foi tirado de seu lado aberto a mulher perfeita e plena, imagem e semelhança com Deus, para habitar no ser humano por toda a eternidade, porque Jesus Cristo venceu a morte. Esta nova mulher é a arca da aliança sobre a qual o Senhor Deus Yahvé soprou o seu Santo Espírito, e nela é preservada a vontade do Pai Criador, acima de toda e qualquer vontade. Mas a astúcia do inimigo continuou manipulando a raça humana, que tornou Maria uma imagem de barro,
a ser venerada, dissociada da unicidade com Jesus Cristo. Jesus remiu a alma humana, libertando-a da escravidão ao seu ego, e a unificou ao grande Deus Yahvé. Deus, eu sou. Texto escrito por Mara Virgínia, sem vínculos religiosos, ideológicos ou teológicos.